Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos falar mais uma vez aí sobre os nossos pacotes de presets, sobre os workflows e dar algumas dicas de edição rápida de como você pode utilizar eles, né? E o workflow sobre o qual nós vamos falar nesse vídeo é o Postais Esquecidos, né? Que ele aí busca a gente produzir umas fotos com aquele efeito nostálgico, aquele efeito meio vintage de foto antiga e tudo mais, que combina muito aí, né, com foto de crianças, com foto mais cândidas, espontâneas e tudo mais, né? Lembrando que você pode encontrar aí o workflow Postais Esquecidos lá no nosso site www.lightroombrasil.com, né? E nesse vídeo especificamente vamos falar aí da obtenção de tons de sépia na nossa foto, né? Sépia era uma tonalidade que vem aí da época da revelação, né, da revelação química de fotografia, e que produzia aquela foto com um tom mais quente, um tom mais avermelhado ou um amarronzado, dourado, né? Depende aí. Então a gente vai buscar obter esses efeitos que eles dão aquela nostalgia na foto. Então aí, o primeiro preset que eu vou utilizar para trabalhar essa foto aqui, a gente vai utilizar para essa foto alguns presets bem rápidos. O primeiro preset que eu vou utilizar é um preset vintage chamado Mate Outono. Ele produz um efeito Mate, né? Aí com essa tonalidade amarronzada, amarelada, um pouco aquecida aí para nossa foto, né? Como ela traz essa tonalidade amarronzada, o olho da criança também escurece um pouco. E nessa foto aqui o olhar é muito importante, né? O olhar da criança em direção à foto é muito importante, muito forte. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos recuperar esse brilho do olhar utilizando uma pré-definição de pincel que também vem aí no pacote Postais Esquecidos, né? A gente vai utilizar aí uma pré-definição de luz chamada clarear. Então vou pegar ela aqui, clarear, vou dar um zoom aqui no olho da criança e vou utilizar essa pré-definição no olho como um todo. Eu vou clarear todo o olho da criança. Isso vai ajudar não só a clarear e a deixar o olho da criança mais intenso, o olhar da criança mais intenso, como também vai amplificar o efeito do catch light no olho, que é esse reflexo da fonte de luz no olho do modelo, né? Esse reflexo aqui, ó. Então esse pincel também vai ajudar a ampliar esse efeito, ó. Se eu fizer aqui o antes e depois só do pincel, ó, você vê como o olho ganha intensidade, olha só. O olho ganhou bastante intensidade aqui. Então essa foi uma edição rápida, né? Você viu aí, apliquei uma pré-definição para fazer um efeito em toda a foto e depois recuperei apenas o olho da criança utilizando aí um pincel de ajuste localizado. Vamos fazer um antes e depois aqui e você vê como a gente tem esse efeito nostálgico, esse efeito de foto antiga. Beleza então? Vamos passar para a próxima foto então. Nós vamos ver 3 fotos nesse vídeo. Para a nossa próxima foto, nós vamos não apenas aplicar aí o efeito nostálgico, esse efeito trazendo os tons de sépia, os tons de foto antiga para foto, como nós vamos fazer pequenas correções, pequenos ajustes, porque temos uma foto que está levemente subexposta, com um ponto de luz bem claro aqui atrás, bem intenso, né? Então, dessa vez nós vamos utilizar os efeitos nostálgicos do pacote Postais Esquecidos. Nós vamos utilizar o efeito nostálgico 16, né? Vou aplicar aqui, ó, e nós temos um tom bem sépia mesmo, aquele tom bem raiz assim de sépia, com aquele tom meio amarronzado e tudo mais, né? Só que a foto continua aqui, a atenção vindo aqui para trás para essa mancha clara e a criança um pouco subexposta, um pouco mais escura. Então, para dar uma corrigida nisso, a gente vai mostrar exatamente que eu posso aplicar o efeito, aplicar a pré-definição, e eu não preciso ficar com ela do jeito que veio. Eu posso fazer os ajustes depois e calibrar a pré-definição. Isso inclusive vai ser importante para você adequar-se a cada situação. Então eu vou aumentar um pouco a exposição aqui, né? Vou trazer a exposição um pouco mais para o claro, para deixar a foto um pouco mais clara. Vou aumentar bastante o contraste, porque ela é uma pré-definição que tira bastante contraste da foto. Então vou trazer bastante contraste aqui para nossa imagem, né? E vou também diminuir um pouco as minhas sombras aqui para ter uma foto um pouco mais contrastada, ó.
e aí a gente já começa a ter aí uma imagem bastante interessante aí, já começa a trazer a atenção mais para a criança aqui e menos para essa mancha aqui no fundo, né? Eu também vou utilizar aqui, esse é uma pré-definição que ela deixa a imagem quase monocromática, né? Ela tirou praticamente toda a cor da imagem. Então eu vou ir além, né? E vou trazer ela toda para o preto e branco. E vocês viram que praticamente não fez diferença. Mas eu quero fazer isso para que eu possa utilizar o painel mistura de preto e branco, que controla aí como as cores são convertidas em preto e branco, se elas são convertidas para um tom mais claro ou para um tom mais escuro. E aí aqui eu vou clarear um pouco o amarelo, né, para trazer aí um pouco mais de claridade para essa área geral da foto, né? Já que a foto tem bastante amarelo, eu vou trazer aqui um pouco de amarelo para clarear esse geral aqui da foto, né? Além disso, eu posso resolver, né, ou pelo menos reduzir o problema dessa mancha muito clara aqui no fundo. Eu posso utilizar um pincel de ajuste localizado aí do pacote Postais Esquecidos, chamado Reduzir Realces, né? O Reduzir Realces ele faz exatamente isso. As áreas de altas luzes da minha cena, elas são reduzidas. Então eu vou aplicar essa pré-definição aqui atrás para diminuir o impacto desse realce na minha cena. Ainda posso reduzir mais um pouco aqui, ó, e diminuo bastante o impacto dele, olha só. Ó, né? E aí o olho não fica tão atraído por aquele ponto de luz muito clara lá no fundo. E ainda para concentrar um pouco mais a nossa visão no centro da cena, onde está a criança, né, ainda vou utilizar aqui uma outra pré-definição, né, que é uma pré-definição de vinheta. Vou utilizar a vinheta preto médio, né, ó. E aí eu direciono o olhar um pouco mais aqui para o centro da foto, aqui para a criança, né? Vamos fazer um antes e depois. Vou tirar as barras e fazemos o antes e depois aí, né? Pegamos a foto, estava um pouquinho subexposta e trouxemos aí para um tom médio. Eu achei que a vinheta ficou um pouco pesada, então antes de concluir ainda, né? Vamos fazer uma última alteração aqui. Deixa eu pegar aqui na aba Efeitos e podemos ainda reduzir um pouquinho da vinheta. Eu quero que ela direcione o olhar, né? Mas não quero que ela escureça tanto assim a minha cena. Agora sim, agora vamos fazer o antes e depois aqui e você fica aí com o antes e depois da nossa imagem. Beleza? Vamos passar aí então para a nossa terceira e última foto. Para essa nossa terceira foto, nós temos aí uma cor bem intensa nessa foto, que é esse rosa, esse magenta que nós temos na nossa foto. E como a gente está trabalhando aí com fotos com esse efeito nostálgico, normalmente elas vão tender aí para o preto e branco. Então é legal ver como a gente pode utilizar o painel PB, ou lá no painel HSL, para poder manipular a forma como essas cores vão se comportar na imagem monocromática, né? Então vamos lá, vamos primeiro começar aplicando mais uma pré-definição aí do nosso workflow Postais Esquecidos, nosso workflow de imagens vintage, né? Nós vamos utilizar o efeito nostálgico 10, ó. E é um efeito bem intenso, bem contrastado, né? E aí com efeito sépia não tanto puxado para o marrom, mas mais puxado aí para o amarelo, né? Então aí a gente fez esse efeito e aí o que eu vou fazer? Eu também vou utilizar uma outra pré-definição, né? Que é uma pré-definição de exposição chamada clarear, ó. E aí já fiquei aí com uma imagem bem mais clara, mas no risco de estourar aqui com as crianças muito claras. Então eu vou reduzir bastante o realce dessa imagem, né? Sempre naquela ideia de que eu posso aplicar a pré-definição e depois fazer o ajuste fino dela, e também posso combinar várias pré-definições, no caso aqui do workflow, que as pré-definições são bem moduladas, né? E recuperar as áreas de realce da imagem. Agora vamos lá, como a gente fez o tom de sépia aqui, eu também vou manipular um pouquinho o nosso ajuste de tonalização dividida, né? Ele está com um dourado, um amarelo, um marrom aqui nas áreas de realce, e eu vou reduzir um pouquinho o impacto dele, que eu não quero ele tão intenso assim. Eu vou reduzir um pouco para ficar um pouco menos puxado para essa tonalidade amarelo, né? E nós temos aqui, ó, uma tonalidade, né, já de verde preparada aqui na tonalização dividida, né, que estava em 0, então ela não tinha impacto nenhum. Eu vou trazer um pouquinho
pouquinho mais dela, né? Um pouquinho dela só, para dar uma esfriada nas áreas de sombras. E aí eu tenho esse jogo das sombras mais frias e as altas luzes mais quentes. E para finalizar aí a imagem, né, eu vou lá no painel PB mostrar essa manipulação que a gente pode fazer das cores. Lembra da roupa da menina aqui, que era um rosa, um magenta? Então eu posso manipular ela, ó. Eu posso escolher se eu quero que ela seja representada com uma cor mais escura na minha imagem ou uma cor mais clara na minha imagem. Então se eu quiser que as duas meninas pareçam que estão usando cores claras, eu clareio os magentas. Mas nesse caso aqui eu quero que eu tenha aquele contraste cromático que eu tinha na foto colorida, em que a menina, né, deixa eu dar um antes aqui, ó, a menina de trás estava com roupas claras e a menina da frente com roupas mais escuras, né, com uma roupa mais colorida, com uma cor mais intensa. Então eu vou escurecer aqui um pouco o magenta e o púrpura, né, para trazer esse contraste de volta entre as duas cores aí, entre a roupa das duas meninas, né? Vamos de novo aqui fazer o nosso antes e depois, né? E você fica aí com o nosso antes e depois e pode acompanhar aí utilizando aí a pré-definição postais esquecidos para fazer esse efeito de foto antiga, para trazer esse efeito vintage, esse efeito nostálgico para as fotos. Beleza? Então, vejo vocês aí num outro vídeo, né? Participa com a gente lá no nosso grupo Lightroom Brasil. Lembrando que os pacotes de pré-definições, os workflows do Lightroom Brasil, você encontra no nosso site www.lightroombrasil.com.br. Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.